Olá, bom dia. Hoje é domingo, e 25 de setembro de 2022, já são 11 horas e 46 minutos. Hoje eu resolvi fazer uma live aqui no grupo, palestras conscienciais, espíritas, espiritualistas, e então eu fiquei, inclusive, assim, um pouco, não digo confuso, né? Mas tipo assim, hoje eu vou falar de quê? Então, acabou que vieram algumas ideias e eu pus um título aqui, e aí eu vou desenvolver o que vier, né? Vocês sabem que eu faço as palestras sob inspiração, sob a intuição falando, né? Então é isso. Então, Chico Xavier, né? Eu, na última palestra que eu fiz, inclusive lá no Cefa, em Loé Mendes, Centro Espírita Francisco de Assis, eu falei um pouco, né, do Chico Xavier e tal. E daí eu lembrei disso também. Acho que essa palestra está aqui no grupo. Então, Chico Xavier, esse ano de 2022, completou 20 anos, né, da sua passagem, do seu desencarne. E até hoje, eu ouço falar muito de Chico Xavier, né, em palestras, vídeos, tudo. E eu vi muito esse ano de 2022. Porque me interessa. Então a minha visão, quer dizer, um pedaço da minha visão, porque ela é muito vasto, né, sobre isso, são muitos assuntos, mas a minha visão é de que enquanto Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita, quer dizer, aquele que organizou toda a doutrina espírita, né, de acordo com as pesquisas, de acordo com os ensinamentos que os próprios espíritos foram trazendo lá naquela época, né, 1800 e pouco, lá na França. Isso já tem filme, tem livro sobre isso tudo. Então, ele codificou, quer dizer, ele organizou essa doutrina toda. Então, são inúmeros livros do Kardec, né? São vários livros do Kardec que você pode acessar, inclusive tem na internet, em PDF, a partir do Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos é praticamente a porta de entrada na doutrina espírita. Né? Porque depois tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que algumas pessoas ainda não entenderam, que na verdade o Evangelho segundo o Espiritismo é um olhar da doutrina espírita sob o Evangelho do Cristo, sobre algumas partes do Evangelho do Cristo, alguns versículos e etc., né? É um olhar da doutrina espírita para a doutrina do Cristo. Então, por isso que é o Evangelho do Cristo segundo o Espiritismo. E ali a gente aprende muito, porque é uma interpretação mais esclarecedora e também, né, assim, com muitas dicas, digamos assim, práticas dos ensinamentos cristãos, do Cristo, tá? Quer dizer, às vezes a gente, quando fala do cristão, parece que nós estamos falando de uma religião específica. Na verdade, a doutrina cristã
a doutrina do Cristo, ela não pertence a nenhuma religião, né? Embora algumas religiões tomaram para si a doutrina do Cristo. No exemplo, por exemplo, da Igreja Católica, ela tomou para si a doutrina do Cristo e, de repente, passou a ser entendido isso, e eles não mexeram nisso, deixaram tipo assim tá bom para nós, e ficou parecendo que a Igreja Católica era a única representante do Cristo na Terra. Quando que, na verdade, isso não corresponde, inclusive historicamente, porque a doutrina do Cristo ela foi absorvida por muitas civilizações, né, de todo mundo, vamos falar assim. Desde lá, né, daquele tempo, da Judéia, né, de Roma, né, foi para a Índia, foi para a Grécia, foi para todo lugar. E cada ali criaram-se comunidades cristãs. Tá? Então existem várias comunidades cristãs que seguem a doutrina do Cristo, ou pelo menos dizem seguir. Então, esse é um elemento que a gente precisa entender, que a doutrina cristã ela não tem dono, aliás, nenhuma doutrina ela tem dono, porque as doutrinas foram colocadas aqui para nós, no universo, foram colocadas aqui para que todos aprendêssemos com elas. Então, se você for pegar a doutrina, né, cristã, a doutrina budista, a doutrina hinduísta, janaísta, todas as doutrinas que você pegar, né, elas, na verdade, não possuem dono. Só que tem gente que quer se apossar, porque o ser humano gosta dessa coisa de poder, né? De se apossar das coisas e dizer, isso é meu, né? De se apropriar, né? Então, aí, o Kardec, então, é o codificador da doutrina espírita. Então, ele trouxe isso, né, da doutrina espírita cristã, ele trouxe, ele organizou, ordenou, né, todos os ensinamentos, aqueles disponíveis naquele momento, entende? Então, o Kardec, ele é o precursor da doutrina espírita, sim, apesar de que antes dele já existiam outros estudiosos e outras pessoas que, digamos assim, entre aspas, que praticavam a doutrina espírita, não codificada, certo? Muito mais por inspiração, por intuição. Eu gosto de falar sobre isso porque às vezes as pessoas ficam comprando ideias assim, de que as coisas são tudo certinhas, tudo fechadinho, e não são. Certo? A história nos diz isso. Então, mas o Kardec, ele organizou toda essa doutrina, então trouxe todos os fundamentos baseado, veja bem, nos espíritos. Né? Como tem o espírito da verdade, que é o espírito maior nessa inspiração, e tem os outros tantos espíritos que participaram dessa tarefa, né, do Kardec. Então, o Livro dos Espíritos, eu falei, é praticamente a porta de entrada da doutrina espírita. Então você vai entender através do Livro dos Espíritos, você vai entender, digamos assim, como funciona, né, o universo espiritual, as diversas categorias de espíritos, né? Então tem muita explicação ali que eu não vou ficar falando tudo aqui, porque as pessoas precisam estudar, né? E aí tem o livro da Gênese,
que fala do princípio do mundo, né, de como foi gerado esse mundo que nós vivemos através, né, de Deus, né, que é a causa primeira e inteligente de todas as coisas. Deus é causa primeira de todas as coisas, causa inteligente, né? Como eu já falei em algum outro vídeo, né? Deus é a mente que gerencia, de onde vem toda a criação do universo. Isso está explicado, se você for ler a respeito, estudar. E daí tem outros livros, então eu falei Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Céu e o Inferno, né, tem obras póstumas dele, quer dizer, complementos das obras dele, tem livros, né, dando parâmetros da mediunidade. Então, a doutrina espírita, ela, não vou dizer que ela é completa, mas ela abrange um número significativo de conhecimentos de todos os gêneros para quem quer, né, na verdade, evoluir espiritualmente e compreender o mundo de Deus, né? Quer dizer, compreender toda essa parada que está aí que nós estamos vivendo. Aí tem a questão da reencarnação, como é que funciona isso, tal. Então é isso. Então Allan Kardec é esse precursor, nesse sentido, o maior, né, precursor de tudo isso. E, porque também existiam outros pesquisadores, né, por exemplo, Camille Flammarion, né, que era um astrônomo, que também acompanhou muito e escreveu muito a respeito de várias questões espirituais, e ele esteve sempre junto com o Kardec, né? Camille Flammarion. Por incrível que pareça, gente, outro dia eu sonhei, né? Foi um desdobramento, né, com Camille Flammarion. Então é um negócio interessante, né? E daí eu fui, tipo assim, eu já conhecia de nome e tal, daí eu fui atrás para conhecer mais, né? Aí que eu fiquei sabendo dele, tem obras dele, né? Inclusive na internet também tem, né? Uma obra dele super importante é A Pluralidade dos Mundos, Camille Flammarion, tá? Então isso, Kardec é isso, mas é muito mais, tá? A questão é que o Kardec, inclusive, voltando um pouquinho, Kardec, a doutrina espírita, sob o olhar do Kardec, é uma doutrina, né, espiritualista, e também filosófica e científica, porque tem muita coisa ali que é ciência. Não a ciência humana, materialista, a ciência espiritual. Então é muito conhecimento, gente, né? Então a doutrina espírita, toda doutrina, na verdade, ela tem uma base filosófica, e é possível que tenha também uma base científica no sentido da ciência pura. Tá? Não estamos falando da ciência molecular, da ciência quântica, etc. Tá? Então é isso. Mas, aí eu estava lembrando, gente, veja bem, eu estou conversando com vocês. Aí eu estava pensando, né, sobre a primeira vez que eu ouvi falar do Espiritismo. Eu ouvi falar muito cedo, certo? Ouvi falar muito cedo. Quando eu era criança, lá pelos 8 anos de idade, eu já conheci digamos assim, um núcleo do Espiritismo, que é a Umbanda. Eu conheci aos 8 anos, eu era criança, tá, gente? Mas conheci. Fui levado, né, lá e conheci. Assim como conheci o catolicismo, né, durante muito tempo. Eu tive interno num orfanato católico na minha infância, e também conheci
a igreja evangélica, né? Conheci a igreja batista na minha infância e conheci a Umbanda na minha infância. Interessante, né? Ah. Mas então você já ouvia falar do espiritismo, o que é isso e tal, tal, tal. Os espíritos vêm, os espíritos vão. Então não é novo na minha vida isso. Só que você ali, se é criança, você só vai vendo os fenômenos. Então, eu estava tentando lembrar, é verdade, eu sou uma pessoa boa de memória, mas estava tentando lembrar, né, como é que a primeira vez que eu realmente peguei um livro sobre a doutrina espírita. E isso aconteceu aí pelas minhas faixas aí de 19, 20 anos, etc. Antes eu lia algumas coisas, mas não livros, né? E aí então eu tive o contato com o livro dos Espíritos. Mas por curiosidade, tá bom? Só vim a estudar o livro dos Espíritos muito tempo mais à frente. Mas, então eu tive esse contato através do livro dos Espíritos. Os outros livros, na época, eu nem sabia que existia. Era o único que eu sabia que existia, porque eu lia muito, lia revistas, etc. E então, era falado sobre isso. Inclusive, sobre Chico Xavier era falado também, né, em alguma revista. Né? Tipo, tinha uma revista que chamava Cruzeiro, né, que era da Manchete. Mas tinha Manchete, que era uma revista, e tinha Cruzeiro. Então, de vez em quando, saía alguma coisa lá. Certo? E eu acabava lendo, porque eu lia muita revista, inclusive revista velha. E aí, então, isso é só para ilustrar vocês, para ver que não é de hoje que eu estou aqui, né? Falando e aprendendo. E aí, então, vamos para o Chico Xavier. Então, a figura do Chico Xavier, ela tem uma conexão muito grande com a figura de Allan Kardec. Por quê? Porque eu entendo que o Chico Xavier, através das suas obras psicografadas e dos seus mentores espirituais, é lógico, o Chico Xavier, o que é uma coisa interessante, nós às vezes não damos muito valor, né? O Brasil, né, não dá muito valor, porque já viu, Brasil é Brasil, né? Então, o Chico Xavier, eu digo que ele é o decodificador da doutrina espírita. Entende? Quer dizer, tem o codificador e tem aquele que vem para trazer a explicação, a prática das coisas. Então, o Chico Xavier, gente, para você ter uma ideia, o Chico Xavier ele tem mais de 500 obras escritas. Fora as biografias que surgiram dele, que estão aí até hoje, que provavelmente virão outras. Mas eu digo assim, o livro dele mesmo, né? Ele psicografou e tudo, são mais de 500 obras. É muita coisa, né? São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de livros vendidos. Tudo revertido para obras assistenciais, obras de caridade. Ele não ganhou dinheiro nenhum. São livros que foram traduzidos para quase que todas as línguas do mundo. Então não é só no Brasil. Foi o maior médium aí, praticamente, de todos os tempos, digamos assim. Né? E a obra do Chico, então, ela é essa decodificação, quer dizer, essa explicação. Se você pega os livros, né, de André Luiz, tipo O Nosso Lar, né? Se você pega os livros do Emmanuel, que tem muitos livros que são explicativos do Evangelho do Cristo, explicativos, né, das cartas evangélicas do Paulo de Tarso, né, e muitas outras coisas, muitos outros assuntos. Se você pegar por aí, você vai conhecer. Então tem obras, por exemplo, A Caminho da Luz, né, do Emmanuel, né, que também dá, né, traz conhecimento
né, da vida como ela é, em termos da espiritualidade, livros sobre a mediunidade, os caminhos da mediunidade também, né? Do André Luiz traz assim informações assim científicas sobre a mediunidade, como é que ela acontece e tudo. Então tem muita ciência, muita previsão de coisas que hoje nós estamos conhecendo, que já nos livros do Chico Xavier, né, já traziam para nós. Em 1971, houve 2 programas na rede Tupi de televisão, que era a maior rede de televisão do país. Era a Globo naquele tempo. E teve 2 programas chamado Pinga Fogo, que era um programa assim de entrevistas. O primeiro programa era para durar 50 minutos, no máximo 1 hora. Durou quase 4 horas. E todo o Brasil, digamos assim, assistiu aquilo. E depois, isso foi lá pelo meio do ano, né, de 71, depois no final do ano, dezembro, teve o segundo Pinga Fogo com o Chico Xavier, onde que durou quase 4 horas também o programa. Com gente de todo tipo fazendo pergunta para o Chico Xavier. E ele, na sua maior serenidade, esclarecendo tudo. Muito do que ele falou nesse tempo veio depois acontecer, veio se verificar, era como se fossem, entre aspas, tá? Profecias de Chico Xavier, né? Quando ele dizia, o mundo vai virar assim, o mundo vai ser assim e tal, vai ter transplante de coração, vai ter 1000 coisas, né? E que ele trouxe através dos seus mentores, principalmente do Emmanuel, mas também do André Luiz, que os maiores mentores do Chico, né, em termos de obras, são o André Luiz e o Emmanuel. E também o Dr. Bezerra de Menezes, que também foi um dos mentores do Chico Xavier. Então era uma mentoria assim de alta classe, digamos assim, top espiritual, né? Então, a importância do Chico Xavier, ela é imensurável, e tem gente que no Brasil não entende isso. Tem gente ignorante que não entende. Inclusive tem gente no próprio meio espírita que ainda não entendeu a importância do Chico Xavier e de todas as obras do Chico Xavier, porque todas as obras passaram pelo Chico Xavier. É incrível. São obras que eu digo assim de dupla autoria, né? Porque tem o mentor e tem quem faz a psicografia, que precisa ter alguma capacidade para organizar tudo aquilo, gente. Não é só ir escrevendo, já sai tudo certinho. Não. Então vocês vejam a importância do Chico Xavier nesse campo todo do espiritismo cristão. E nesse campo todo da espiritualidade, porque a doutrina espírita, ela transcende o espiritismo tradicional, certo? Eu costumo dizer que o espiritismo, ele não está fechado, e nem é para ser assim, dentro dos centros espíritas. Não, ele é para ir para fora. Porque o espiritismo não tem dogmas,
não tem rituais. A doutrina espírita, ela é do universo. Ela está colocada aqui como uma das ferramentas da evolução humana. Assim como a doutrina budista, como a doutrina janaísta, como a própria doutrina cristã, né? Como muita coisa da doutrina judaica, né? Porque existe uma doutrina judaica cristã, né? Existe a doutrina do islamismo. Então, assim, isso é as que eu falei, ainda existem outras, né? Então, essas doutrinas, elas foram enviadas para nós pela potência maior, né? Divina, cósmica, que é Deus, através dos mensageiros. Todos esses avatares, né, mensageiros, trouxeram isso. Então são criaturas enviadas da espiritualidade para trazer para nós ensinamentos para que nós melhoremos, né? Para que nós façamos melhor. Porque não existe nenhuma doutrina, né? Nenhuma doutrina espiritualista, né? Que propague o fazer o mal. O mal está presente no ser humano, que não entendeu as mensagens que foram enviadas do alto. Então, essa é uma coisa que eu queria falar hoje, né? Não dá para falar tudo. Mas é importante para você que quer, sabe, ser do bem, ser pessoa mais evoluída espiritualmente, entender isso que eu estou falando e ir procurar mais conhecimento. Eu li vários livros da doutrina espírita, desde essa minha juventude. Confesso para vocês que alguns deles eu não entendia nada, certo? Você não entende nada. Você entende 10%, 5%. Mas eu li várias vezes, então eu fui ler depois, aos 25, aos 26, quer dizer, estou lendo até hoje. Para entender melhor a doutrina espírita, a doutrina do Cristo e todas as doutrinas que eu estudo. Por quê? Porque o meu desejo não é ser o bambambam da balachita. Não, o meu desejo é evoluir, ser melhor, entender por que eu estou fazendo coisas, para onde dirigir aquilo que eu faço e compartilhar isso com as pessoas. Eu não quero fundar nenhuma religião, não quero fazer nada disso, gente. Não quero converter ninguém também para religião nenhuma. A questão é compartilhar o conhecimento para que mais pessoas possam ter acesso e possam entender. Porque outro dia mesmo eu fiz aí a live, né, sobre o uso da mente na evolução espiritual. Que vão estar aqui no grupo também, tá no YouTube, tá no Facebook. Por quê? Porque as pessoas precisam saber desse conhecimento e praticar esse conhecimento. Essa é a realidade. Você só muda se você conhece e se você pratica. Então, isso é fundamental entender. Aí, você vê, é porque esse assunto, ele vai, outras vezes eu vou falar de alguma coisa que você vai dizer, ele falou isso já, né, e tal. Tudo bem, eu sou assim mesmo, de vez em quando a gente repete algumas coisas, porque é muita coisa, viu, gente? E aí, então, eu estava falando, coloquei aí, né, no nome da palestra, da live, falei sobre mantras e orações, acredito eu, né? Então, por que eu falei isso?
também, isso é uma inspiração de hoje. Hoje me veio na mente um mantra pequenininho, né? Que dizia o seguinte, vamos ver se eu lembro, né? Deus está em mim e me cura. Simples, não é? Deus está em mim e me cura. Esse é um mantra. Eu queria dar esse exemplo, né? Esse é um mantra. O que é mantra? Mantra é uma oraçãozinha pequena. Às vezes uma frase, às vezes até uma palavra. Quando você fala mantra, as pessoas lembram muito dos mantras indianos, né? Porque lá é que eles sempre tiveram essa cultura dos mantras. No hinduísmo, no janaísmo, no budismo. Porque na Índia existe uma série de budismos também, né? Assim como no Japão, existem várias vertentes budistas, viu, gente? Índia, como é que eu falei? E hinduístas, existem várias vertentes hinduístas, janaístas. Esses nomes eu acho que vocês nunca ouviram falar, né? Janaísmo, né? É uma religião hindu também. Mas que elas são todas quase da mesma fonte, certo? Porque a Índia é um país muito místico, né? Então vem de lá digamos assim, essa doutrina dos mantras. Então existe esse aqui, por exemplo, Namastê, que está escrito aqui, que é o Deus em mim saúda o Deus em ti, né? Mais ou menos isso. É uma saudação e é um mantra. Quando você fala namastê para outra pessoa, você está saudando ela e o seu Deus. Você está vendo o Deus que está nela. Existem outros mantras, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, quer dizer, que chamam-se Om, que é O-M, né? Om Mani Padme Hum, quer dizer, Om Mani Padme Hum, pode ser também. É um mantra de trazer energia, né, para você, para a sua cura, para o seu bem-estar, para a sua serenidade. Entendeu? Om Mani Padme Hum. É um mantra. E existem outros tantos, tá, gente? Existe, por exemplo, a palavra em sânscrito, né? Om, que é O-M. Vocês já viram em alguns até filmes, né? A pessoa está meditando, ela está lá. Om. Esse é Om, esse som. Esse é um som de conexão com o Espírito Maior, que é Deus. É como se você estivesse chamando Deus. Então você chama Deus, né? Você chama o espiritual para dentro de você. Então você está lá. E repete isso N vezes. Na internet tem esses mantras, né, cantados, gravados, viu? É super legal. Dá uma energia, né? Agora mesmo já deu uma mexida aqui na energia. E existem outros. Mantras, você pode criar o seu mantra. É aí que tem a coisa do português. Nós, em português, podemos criar o nosso mantra. Entendeu? Você pode usar, eu vou dar um exemplo para você, né? A luz de Deus habita em mim. É o mantra. Deus me dá paz. Deus é a minha paz. Deus é a minha serenidade. Deus
é a minha saúde, tá? Simples, isso são mantras. Você pode repetir essas pequenas frases. Eu falava para o pessoal, quando eu trabalhava, né, com o pessoal lá no Novo Caminho, né? Quando você fala, né, eu estou sóbrio, é um mantra. Porque você vai trabalhar dentro de você, você vai trazer para dentro de você. Quando você fala, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Você vai repetindo isso para você, isso vai entrando na sua mente e vai espraiar por todo o seu corpo. Tem orações também que são mantras, né? Por exemplo, né, o Pai Nosso que estás nos céus, né? Esse Pai Nosso que estás nos céus, quando você fala ele, veja bem, isso quando você faz a oração direito, viu? Não é que você fica nem jogador de futebol aí, fazendo palhaçada com o Pai Nosso, né? Quando você faz essa oração direitinho, sabe? Concentrado. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Quando você fala o Pai Nosso que estás nos céus, você faz a conexão com o todo, que é Deus, né? Com essa inteligência maior que é Deus. Você não é só falar. Então você está ali, Pai Nosso que estás nos céus, né? Você está invocando esse Pai, esse Deus, para estar contigo. Santificado seja o seu nome, ou o teu nome, né? Ou o vosso nome. Na verdade, você não está santificando o nome de Deus, você está reverenciando a santidade de Deus. Você está dizendo que você santifica o nome de Deus, né? Que você santifica Deus, na verdade, porque o nome é só um nome, mas Deus é toda uma luz, uma energia fantástica, né? Cósmica, entendem? Santificado seja o vosso nome. Então você está se propondo a santificar esse nome, a trazer esse nome para dentro de você, para que você também, digamos assim, se santifique, tendo Deus dentro de você. Santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Quer dizer, você está chamando que esse reino de Deus venha para você. Mas você está, na verdade, você estaria se candidatando a estar no reino de Deus. Porque você tem que... A oração é uma entrega também. E seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. Quer dizer, esse seja feito, na verdade, é você se comprometendo a cumprir a vontade de Deus, tanto na terra quanto no céu. Quer dizer, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então você está vendo o todo, tanto na terra quanto no céu, o todo. Quer dizer, em todo lugar que você estiver, né, você vai estar nessa conexão com Deus. E vai estar cumprindo a vontade de Deus. Quer dizer, cumprir a vontade de Deus é você fazer o bem. É você cumprir aquilo que o Cristo falou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você, quando faz uma oração dessa, se você fizer todos os dias, essa oração é uma oração para você se comprometer com a espiritualidade.
Não é para você só fazer decoreba. É para você se comprometer. Você trazer essa divindade para perto de você e cumprir com ela, né, todas as propostas amorosas que ela traz. Entende? Então, aí vem a segunda parte, né? Qual que é a segunda parte? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, nos dai hoje. Esse pão nosso, gente, não é pão. Esse pão nosso é o alimento para a sua alma também, viu? Você não está pedindo só me dá comida, né? O prato de comida de cada dia me dá hoje. É, na verdade, todo o alimento espiritual que você precisa. O pão nosso de cada dia, ou o pão nosso de todo dia, nos dá hoje. Então, esse alimento ele tem várias conotações, e uma delas também é essa conotação espiritual. Porque embutido nesse pão nosso de cada dia, ou de todo dia, está o quê? A serenidade, a paz, a tranquilidade, a clareza, né? A saúde. Tudo isso é o pão nosso de todo dia. Todo dia nós precisamos de paz, de amor, de afeto, de alimento, de serenidade, lucidez, né? Ter a mente claramente tranquila para entender as coisas que acontecem com você. Tudo isso é o pão nosso de cada dia, ou de todo dia. Nos dai hoje, né? Fala hoje, porque é uma oração para que você fizesse ela todos os dias, né? Para fazer essa conexão todos os dias com Deus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, né, as nossas ofensas ou as minhas ofensas. Quer dizer, você está pedindo, você está se reconciliando com Deus, pedindo perdão de tudo aquilo que você faz de errado na vida também, porque você também faz, todo mundo faz, né? Perdoai as minhas dívidas, nossas dívidas, assim como eu perdoo, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos são devedores, todos aqueles que nos têm ofendido. Porque o perdão é algo que precisa ir e vir. Então você, assim como você está se propondo que Deus te perdoe, né? Você também está se propondo que você vai perdoar aqueles ao seu redor, aqueles que você às vezes até acha que te ofenderam, ou que te ofenderam mesmo, só que você está se despedindo dos rancores, dos ressentimentos, que faz mal para as pessoas. Você pode fazer essa oração também no individual, né? Em vez de falar nós, né? Fala eu, você. Perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo a todos aqueles que me ofenderam, que me maltrataram, né? Você pode trazer para o individual essa oração. Eu já falo isso há muito tempo, né? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo todos aqueles que me ofenderam também. Você pode até melhorar essa oração, né? E não me deixes, ou não nos deixes, né, cair em tentação, me livrai-nos de todo mal, amém, tal, né? Então quer dizer, você pede proteção, mas ao mesmo tempo você começa a se autoproteger para você, né, não fazer coisas ruins.
Olha, você não ser... Esse tentado, gente, não é como alguns dizem aí, não sei quem atenta as pessoas, elas vão lá e fazem. Não. Essas tentações, elas estão dentro de você e elas são geradas por você. Por você não entender, né, o universo de Deus, as leis de Deus. Então você cria também, né, suas próprias tentações. E aí você cai, né, em coisas ruins, etc. Amém, né? Amém é que assim seja. Entendeu? Quer dizer. Então, gente, eu acho que eu creio que eu já falei bastante. E por hoje, eu sempre brinco, né? Digo assim, o meu anjinho, quer dizer, o meu anjo da guarda, tá me dizendo, ó, tá bom já, né? Tá bom sim. Tá? Então, gente, por hoje é só essa minha mensagem para vocês. Agradeço aqueles que ficaram aí assistindo, né? Tipo lá o João Paulo, né? Que está sempre comigo em algumas lives, e outras criaturas que estão por aí. Que Deus abençoe a todos vocês, e muita paz e muita luz. E até a próxima, tá? E depois você assiste os vídeos que estão aqui no grupo, dá a sua mensagem, comenta, né? E tal. Ok, gente? Então, paz e luz para todos aí. Namastê.